Olá, irmãos e amigos. Eu sou o presbítero José Vicente Ambrosio. Esse é o curso de Teologia Sistemática da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, no Rio de Janeiro. Antes de começar essa aula, eu queria pedir desculpas pelo som que eventualmente vocês podem ouvir aqui ao fundo, som de crianças. Eu moro em cima de uma escola e então elas têm as atividades físicas dela lá, o recreio, enfim. E também moram perto de uma mata, então podem aparecer aqui para nos visitar as maritacas e tal, dar uma saudação, enfim, faz parte do jogo. Bom, nós estamos na reta final do curso. Essa é a parte 8, que trata de escatologia, que é o estudo das coisas futuras. E hoje nós vamos tratar sobre dois tópicos, que é o retorno de Cristo e o julgamento final. Bom, a escatologia é um assunto que desperta muito a curiosidade. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a humanidade? O que vai ser da criação? O planeta Terra? E o que vai ser de tudo isso? E desperta essa curiosidade não só em quem é religioso, nos cristãos, mas em todas as pessoas. Desperta curiosidade, angústia, eventualmente medo, que são sentimentos naturais de se ter. E essa complexidade ela é ainda maior no contexto que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo. Eu falo isso no sentido das transformações que nós estamos vivendo. A gente pode pegar e pensar assim, a história da humanidade ela nunca foi um mar de rosas, né? A gente sempre teve os conflitos, sempre teve as desavenças, a fome. Mais para frente eu vou ler um texto que confirma isso. Mas de um tempo para cá nós fomos fortemente impactados por um elemento que é a tecnologia. E a tecnologia ela avançou muito vertiginosamente nos últimos tempos, como nunca antes, e tem impactado a nossa vida. Se nós pegarmos a Segunda Guerra Mundial, uma notícia do que acontecia na Europa, para chegar no Brasil, para chegar na massa da população, podia levar semanas. Hoje um país invade o outro e nós podemos acompanhar a guerra em tempo real, ao vivo. Um soldado vai carregar a câmera no peito, no capacete, e vai fazer uma transmissão através das redes sociais do que está acontecendo lá. E isso mudou a nossa vida, isso mudou comportamentos, isso mudou a nossa forma de pensar e de agir uns com os outros e consigo mesmo. A tecnologia é um elemento. Nós podemos estender isso para costumes, podemos estender isso para as nossas relações sociais, nós podemos estender para questões políticas e ideológicas. Incluiria aí a questão da pandemia, que é um fato extraordinário, um fato que está impactando as nossas vidas de uma maneira tremenda. Né? São gerações que nunca viram isso acontecer. No mundo interligado, no mundo conectado. Tudo isso, eu estou colocando isso aqui no começo da aula, porque isso faz parte da escatologia. Isso faz parte das coisas futuras que, paradoxalmente, estão no presente. E eu gostaria de conduzir esse estudo à luz desses elementos.
Então, um sábio disse, né? Bíblia numa mão e o jornal em outra. Então, nós estamos inseridos nesse contexto. E nós, como sal da terra, luz do mundo, nós precisamos entender esse contexto. Então, esse é um dos objetivos da nossa aula aqui. Bom, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é o retorno de Cristo. Para nós cristãos, esse é o elemento mais importante da escatologia. É uma convicção que nós precisamos ter. Toda a nossa caminhada cristã, todo o nosso processo de santificação, de pregação do Evangelho, a nossa conduta alinhada aos preceitos bíblicos, tem como norte, como linha de chegada, a volta de Cristo. Então essa é uma certeza que nós precisamos carregar e compartilhar com os outros. Então, todo o plano de salvação, ele conduz à segunda vinda de Cristo. E como essa vinda vai acontecer e quando ela vai acontecer é objeto de intensos debates. Né? Então nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam, que vão nos dar um norte sobre como isso vai acontecer. E o mais interessante, um dos mais interessantes textos nesse sentido, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está lá em Atos, que trata da ascensão de Jesus, Atos 1. Atos 1, eu vou ler aqui de 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, então, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, aqui a gente tem alguns elementos. O primeiro deles é que a volta de Jesus vai ser pessoal. É aquele mesmo Jesus que viveu, que existe desde sempre, que viveu na Terra por algum tempo como homem e foi elevado às alturas, está à destra de Deus Pai, reinando, ele vai voltar. É esse mesmo Jesus. Então esse é o primeiro ponto que é fundamental nós guardarmos. Segundo, ele virá da mesma forma como ele foi. Então, vai ser um retorno visível. Existem correntes teóricas que afirmam que Jesus já voltou. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A palavra de Deus diz que todo olho verá. Lá em Mateus 24, 27. Que todo olho verá, ou seja, vai ser... não vai haver dúvida que Jesus voltou. E vai ser uma volta em glória. Lá em Mateus, vou ler aqui porque é um texto muito bonito, muito, de certa forma, impactante e que é importante a gente guardar. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu, preparando o texto, eu me lembrei que evento que eu poderia fazer algum tipo de comparação com o que eu imagino que seria a segunda volta de Cristo. E eu me lembrei do 11 de setembro, né, um evento trágico que no 11 de setembro de 2001, no atentado às Torres Gêmeas em Nova York, que foi um evento, talvez tenha sido o maior evento que nós tenhamos presenciado, uma tragédia que tenha acontecido
em gerações, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, e que todo mundo viu. Né? Você já tinha à disposição a tecnologia, que celulares móveis, de câmeras, Nova York é uma cidade monitorada por câmeras praticamente em todo lugar, e também como os fatos ocorreram. Um avião atingiu uma torre, então as atenções se concentraram naquela torre e acontece o segundo atentado, né, no outro prédio. Então, todos nós, infelizmente, tivemos a oportunidade de ver aquilo praticamente ao vivo, e todo mundo viu. Não há quem não tenha assistido e não tenha sido impactado por aquilo, e passado relativamente muitos anos, ainda é comentado, ainda é discutido, e que certamente impactou as nossas vidas. Então eu imagino que a volta de Cristo, ela lógico, vai ser um evento glorioso, um evento que nos vai trazer júbilo, alegria, que vai ser ainda muito mais impactante. Né? Nós temos notícias de eclipses, de cometas, que todo mundo vai poder ver, só precisa de um binóculo, de uma câmera potente. A volta de Jesus vai ser muito maior do que isso. Com relação à época em que Jesus virá, eu vou voltar aqui no começo da minha fala, que está entre aqueles itens que que Deus quis deixar claro, lá em Atos 1, 6 a 7, quando o Jesus está se despedindo dos discípulos, os discípulos perguntam, mas quando isso vai acontecer? Jesus fala, olha, fiquem aqui reunidos, esperando a promessa do Pai. Ele se referia à descida do Espírito Santo. E os discípulos, quando será o tempo que vai ser restaurado o reino de Israel? E aí eles estavam se referindo à questão política, geográfica, lembrando que Israel vivia sob dominação do Império Romano. Depois eu vou voltar a esse ponto aqui um pouco mais para frente. Jesus vira e fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ou seja, nós temos outras obrigações a cumprir, da vigilância e da oração. E esse é um ponto importantíssimo quando a gente estuda escatologia. Que às vezes a gente fica preocupado demais com aspectos espetaculares, com marcos temporais, com tempos, datas, formas, e a gente esquece da nossa obrigação. Vamos lembrar que nós temos uma grande comissão, que é de pregar o Evangelho, que a toda criatura, que por acaso está ligado ao fim dos tempos como nós o conhecemos hoje. Que ele não vai acontecer, Jesus não vai voltar enquanto o Evangelho não for pregado a toda criatura. Bom, e aí surgem ao longo dos anos, surgiram algumas teorias sobre a volta de Cristo. Alguns estudiosos afirmam que Jesus na sua missão na Terra, teria ficado desapontado porque ele imaginava que iria implantar o reino durante esse período, né, de aproximadamente 3 anos, que foi seu ministério, e que ele teria ficado desapontado, e aí sim ele decidiu se entregar para a crucificação, e seria justificativa para aquela frase, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, essa linha teórica ela não se sustenta por algumas razões. Uma delas é que Deus teria se enganado, e isso é impossível, Deus não se engana. Segundo, que essa frase de Jesus nós acreditamos que é a natureza terrena de Jesus se manifestando. Vamos lembrar que Jesus foi espancado, foi torturado barbaramente antes de ser crucificado, que era uma morte terrível, que é uma morte
lenta, dolorosa, por asfixia. Jesus morreu relativamente rápido por causa dos ferimentos que ele já carregava, porque já tinha sido barbaramente torturado. Então, ali ele tinha a questão física se manifestando, do sofrimento físico, e a sua de natureza espiritual, por carregar o pecado da humanidade, e emocional também. Então, vamos lembrar que a mãe de Jesus, sua família que estava ali na frente, os seus discípulos, alguns de seus discípulos, seus amigos estavam ali. Era um sofrimento terrível, que a gente não consegue imaginar o que é esse sofrimento de Jesus ali. Então, e a gente tende a achar que Jesus era Deus, ele suportava qualquer tranco, ele aguentava. Não é bem assim. Ele era Deus, mas também era homem. Então, essa natureza dele se manifestando ali. A volta ocorreria na primeira geração de cristãos, que, baseado lá em Mateus 16, 28, que Jesus estava se referindo ali naquele contexto à implantação do reino já ali, nas suas manifestações, diversas manifestações, os milagres que ele realizava, as suas demonstrações de poder, as conversões, a própria crucificação, ressurreição dele e ascensão às alturas. Então isso já eram manifestações do reino. O reverendo Duzi, na aula anterior, ele traz um conceito interessante, que é a tensão do já e do ainda não. O reino, Jesus já reina, mas ele ainda não o plano ainda não se consumou. Então, novamente, nós já vivemos o fim dos tempos. Jesus seria um falso profeta, né? Uma outra corrente teórica com base em Mateus 24, 34, que Jesus prediz a destruição do templo em Jerusalém, a queda de Jerusalém, e que ele diz, em verdade, eu vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, é uma teoria que morre em si mesmo, porque ela confirma a veracidade do que Jesus estava dizendo, porque ele prediz esses fatos que para o judeu era inimaginável, eram fatos inimagináveis de se acontecer. E tem a fala de Jesus aqui que comprova o que ele estava dizendo. E aí a gente cai num ponto bastante importante que eu gostaria de deixar aqui com você que está nos assistindo. Lá em Mateus 24, a partir do versículo 3, eu vou ler aqui para vocês. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair ou odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E aí eu faço uma provocação. Nós já estamos vivendo tudo isso aqui? Isso já não é uma realidade na nossa vida, nas nossas vidas? Guerras, uma nação se levantando contra outra, povos se levantando uns contra os outros, terremotos. E ele está falando que isso é o princípio das dores. Então eu vou reforçar. Nós já vivemos esse tempo. Então, nós não podemos cair no erro de lá no fim dos tempos, o fim dos tempos nós já estamos vivendo. Isso é muito importante, nós temos isso em mente. E qual é o ponto importante nessa história toda aqui? Qual é o ponto crucial? É a questão da vigilância e da oração. Se Deus nos tivesse dado a conhecer com precisão a data, a hora que ele voltaria, a missão da igreja seria comprometida. E nós, como cristãos, também, a nossa atuação como cristãos no processo de santificação seria comprometida. Então, a palavra de Deus fala que a hora que a gente menos esperar, ele vai voltar. Só que algumas coisas têm que acontecer. Essas coisas já estão acontecendo. Então, nosso chamado é a pregação da palavra de Deus, a levar a palavra de Cristo e a levar o evangelho a toda criatura e a vigilância e a oração. Essa é a grande mensagem que a gente precisa guardar a respeito do retorno de Cristo. Bem, vamos para o nosso segundo e último tópico da aula de hoje, que é o grande julgamento ou o juízo final. Primeira pergunta que eu queria deixar aqui com você. Quem deu a Deus o direito de julgar? Por que precisa acontecer esse julgamento? Como é que, antes de responder, como que acontece na sociedade um julgamento comum? Há alguma desavença entre partes ou alguém viola alguma norma da sociedade, alguma lei, algum regulamento? Uma outra parte é atingida, é prejudicada, e essas partes precisam se sentar e buscar um entendimento, uma conciliação. E alguém escolhido pela sociedade vai atuar como um mediador, como um juiz, vai ter uma parte que vai fazer uma acusação, uma outra parte vai fazer uma defesa, um outro elemento vai atuar como um corpo que vai analisar os fatos e determinar se é inocente ou culpado, se cabe algum tipo de pena, de indenização, enfim. É assim que funciona na sociedade, né? No mundo como nós o conhecemos. No contexto bíblico, tem algumas particularidades. Esse julgamento ele vai envolver toda a raça humana, todas as pessoas. Quem já morreu, quem está onde quer que esteja, vai comparecer esse julgamento. Ele vai ser o maior evento da história. E ao mesmo tempo é o fim da história como nós a conhecemos. Eu trabalho com eventos e eu fico pensando como que vai ser para organizar esse julgamento, porque quando a gente está organizando um evento, a gente vai pensar quantas pessoas vão, qual o local que comporta esse número de pessoas, e vai ter que ser um lugar bem grande, um lugar
vai dar um certo trabalho. E aí é importante a gente ter em mente que a limitação da nossa imaginação ela não pode ser uma medida para Deus, uma medida do que Deus vai fazer. Então, é lógico, isso não vai ser um problema. Bom, nós sabemos quem vai ser o juiz. O juiz vai ser Jesus. E nós sabemos as regras desse julgamento também. O que é preciso ser feito para não ser condenado. Mas isso eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente. No século XIX, um filósofo chamado Nietzsche, de origem alemã, ele fez uma afirmação que ainda faz sucesso com muitas pessoas, tem uma repercussão muito grande. Ele afirmou que Deus está morto. Bom, não vou entrar aqui no mérito não vamos ter aqui não é o propósito de ter grandes discussões filosóficas aqui, mas o fato é que foi uma afirmação impactante. Ele é um filósofo importante na história e na época já teve grande impacto. O que está por trás dessa afirmação? Uma das coisas que está por trás dessa afirmação é que o homem estaria livre de culpa. Bom, se não tem Deus, não tem ninguém para dizer o que é certo ou o que é errado, e é uma afirmação que vai ao encontro de um anseio muito antigo do ser humano, que é estar no controle, que é ser o senhor das ações, ser o senhor de tudo. Vamos lembrar que o pecado original está ligado a isso, a querer ser igual a Deus. Se ele vira e fala que Deus está morto, vamos tomar conta de tudo e vamos viver a vida como se não houvesse amanhã. Pois bem, aí acontece a Primeira Guerra Mundial, que funciona meio que como um balde de água fria nessa história, porque mostra uma face do homem extremamente, digamos, dura, cruel, né? Que é o homem querendo subjugar o outro a qualquer preço. Então, isso já balança essa convicção. Vem a Segunda Guerra Mundial e, bom, aí tem alguém que vira e fala: o homem precisa de freios, ele precisa de uma ética, ele precisa de uma linha de justiça. De outro modo, é o colapso da civilização, é o colapso das sociedades. Quem fala isso é um outro filósofo chamado Immanuel Kant. Então, a natureza do certo e do errado, da punição e da recompensa, ela faz parte da nossa natureza. Deus dotou o ser humano com esses conceitos intrínsecos. Pode saber, né, o que é crime numa sociedade, pode não ser na outra, o que é certo numa sociedade pode não ser na outra. Mas aí a gente cai na questão de costumes, né, de culturas, é uma outra discussão. Mas que eu não posso tirar a vida de ninguém, do meu semelhante, eu não posso subtrair alguma coisa que pertence ao meu semelhante. Isso é universal, isso faz parte da nossa essência. E aí a gente cai no conceito de pecado. Né? Nós estamos tratando aqui do juízo final à luz da palavra de Deus. Então a gente cai no conceito do pecado. E quando a gente fala do pecado, a gente está falando de uma violação à lei de Deus. E aí eu gosto muito de lembrar de uma passagem lá do comecinho de Atos, quando Pedro faz um discurso em Jerusalém. A igreja primitiva estava se formando, estava se reunindo. Era um ambiente muito tenso, muito confuso. Jesus tinha acabado de
ser crucificado e havia uma atmosfera de perseguição muito grande, os cristãos estavam se reunindo escondidos, e Pedro faz um discurso muito corajoso, muito forte, muito contundente, e eu vejo muito como uma redenção de Pedro, depois de ter negado Jesus, e ele faz esse discurso, que é pouco falado, né? Pedro é muito mais lembrado por ter negado Jesus do que por esse discurso. E ele faz um chamamento ao arrependimento. Então, e depois a gente tem diversas outras passagens nesse sentido, mas eu gosto de lembrar dessa passagem, porque o arrependimento, a conversão, é o caminho de volta. Né? Quando nós estamos nos afastando de Deus, da sua lei, do que Ele deseja de nós, o arrependimento é o caminho de volta. Né? É a religação com Deus. E aqui está a chave, nessa volta, nesse arrependimento, está a chave para a questão do julgamento final. Como que ele vai ser, né? Como eu disse, onde vai ser, o formato. Infelizmente eu não tenho essa resposta, nem creio que alguém tenha. O que é importante para nós, a mensagem que eu gostaria de deixar para você que está nos ouvindo, é que a chave para a absolvição nesse julgamento está aqui. É a palavra de Deus. E aí é importante a gente guardar alguns aspectos sobre a palavra de Deus. Porque às vezes a gente pode incorrer no erro de que eu frequento a igreja, eu professo uma determinada fé, estou ligado a uma determinada denominação, então eu estou com o meu passaporte garantido, esse julgamento aí eu só vou lá para dar uma saudação para Jesus e vou entrar no paraíso lá e vou curtir a eternidade. As coisas não são tão simples assim. Né? Nós, cristãos reformados, às vezes temos uma tendência de negligenciar a parte das obras. Por algumas razões que eu não vou entrar aqui a fundo, mas cria-se de maneira errônea uma dicotomia entre fé e obras. Eu tenho fé, eu professo a fé em Cristo, frequento a igreja e isso é suficiente. Tiago, na epístola de Tiago, a seguinte afirmação: a fé sem obras é morta. Ou seja, não existe dicotomia. Uma coisa está ligada à outra. Pense no ministério de Jesus. Jesus, ele atende anseios espirituais das pessoas. Ele, quantos pecados, quando ele vira e fala, vai, filho, filha, os teus pecados estão perdoados. A obra dele é redentora no sentido de perdoar pecados, mas ele atende anseios físicos, humanos, de fome, de abrigo, de acolher as pessoas. E é esse o exemplo que nós precisamos seguir. Então, a primeira questão, fé e obras precisam andar de mãos dadas. E Jesus está preocupado com o que vai no nosso coração. Ele tem uma fala muito dura, que ele vira e fala, vão aparecer pessoas dizendo, Senhor, Senhor, eis-me aqui, e ele vai virar e falar, não vos conheço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade, com o externo, com as aparências. Fé sem obras é morta. E como que a gente sabe que a gente está caminhando certo? Pelos frutos. A boa árvore vai produzir bons frutos. Isso não sou eu que estou dizendo, Jesus que diz isso. E a mensagem final
né, eu vou reforçar, eu já falei isso anteriormente, é a questão da necessidade da vigilância. Né, o autor do livro base desse curso, R6 Pro, ele coloca a parábola das 10 virgens, né, que elas estão esperando o noivo demora, né, isso tudo é uma alusão ao reino de Deus e à volta de Jesus. 5 delas são precavidas, se preparam, levam suprimentos para manter as luminárias delas acesas. 5 delas são negligentes. E como o noivo demora, ou seja, ele tem o tempo dele, ele chega, elas estão dormindo. E alguém grita repentinamente, o noivo chegou, e quem estava preparada pôde entrar nas bodas. E o texto fala que a porta foi fechada. E elas ficaram de fora, aquelas que não estavam preparadas, porque elas tiveram que ir buscar suprimentos. Então, quando a gente pensa no retorno de Cristo, no julgamento final, juízo final, isso não deve ser motivo de angústia ou medo para nós cristãos. Muito pelo contrário, tem que ser motivo de alegria, de regozijo e de esperança. Então, conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, né? Quando a gente está falando em julgamento, a gente está falando em justiça. E o conceito de justiça ele é um conceito complexo, um conceito que não é simples. Um sábio já disse, justiça é fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa? Quando nós temos o norte da palavra de Deus, esse dilema ele fica muito mais simples de ser resolvido. Então é isso que eu gostaria de deixar com vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, alguma questão a acrescentar. Vai ser um prazer nós trocarmos mais ideias. Um forte abraço, Deus nos abençoe.